Você já ouviu a frase "Este livro te afastará do pecado" ou "O pecado te afastará deste livro"? É uma frase muito comum que você já deve ter ouvido alguma vez em alguma pregação, ou em algum vídeo, ou em algum texto. Essa é uma frase verdadeira. Ou nós nos aproximamos da palavra e nos afastamos do pecado, ou nos aproximamos do pecado e isso nos afastará da palavra de Deus. Na verdade, ou você está na palavra e a palavra o está conformando à imagem de Jesus Cristo, ou você está no mundo e o mundo o está pressionando a seus moldes. Estaremos falando nesse vídeo acerca de vivermos na palavra. Este vídeo é baseado no livro Vivendo na Palavra, a arte e a ciência da leitura da Bíblia, de Howard Hendricks e William Hendricks. Esse livro fala acerca de nós devermos ler a palavra, devermos estudar a palavra. E um dos capítulos desse livro fala justamente sobre o porquê das pessoas não lerem a Bíblia. O autor do livro conta que certo homem foi com a sua família a uma conferência a 1.900 quilômetros. E o autor do livro perguntou a este homem por que ele fez tamanho fato de sair de sua casa com a sua família e dirigir 1.900 quilômetros para ir a uma conferência. A resposta dele foi: "Porque queria me colocar debaixo da palavra de Deus", ele disse. O autor do livro questiona-se: será que aquele homem que estava disposto a dirigir tanto, a passar tanto tempo na estrada, a enfrentar todas as dificuldades para ir a uma conferência, esse homem estaria disposto a atravessar a sala de sua própria casa para pegar a Bíblia e examiná-la por si mesmo? É possível que não. Muitas vezes nós nos dispomos a ir à igreja, a irmos a conferências distantes, mas muitas vezes não estamos com a Bíblia em nossas casas sendo utilizadas por nós. Não lemos, não a procuramos, mesmo estando a poucos metros de nós. Procuraremos responder à pergunta: por que as pessoas não leem a Bíblia? Que este vídeo possa ser abençoador para a sua vida. Eu sou Samuel e esse é o canal Vida Cristã Ilustrada. Que o Senhor te abençoe. Quem lê a Bíblia? De acordo com um estudo realizado pelo Grupo Barna em 2006, aproximadamente 47% dos americanos investigados disseram que liam a Bíblia algum dia da semana, contra 31% em 1995. Contudo, uma famosa pesquisa de alguns anos atrás revelou que, embora 82% dos americanos alegassem crer que a Bíblia seja a palavra de Deus literal ou inspirada, e mais da metade dissesse ler a Bíblia, ao menos mensalmente, metade não conseguiu sequer mencionar o nome de um dos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas ou João. E menos da metade sabia quem proferiu o Sermão do Monte. Imagine uma pesquisa feita em 2006, uma pesquisa feita em 1995. Se essa mesma pesquisa fosse feita nos dias atuais, como estaríamos em relação à leitura da Bíblia? E lembrando que essa é uma pesquisa no território americano, nos Estados Unidos. E se essa pesquisa fosse feita no nosso contexto brasileiro, onde cada vez mais o número de evangélicos cresce, quantas pessoas de fato leem a Bíblia? Bíblia tem dono, é lida em ocasiões e é até levada à igreja, mas não é estudada. O autor do livro, Howard Hendricks e William Hendricks, perguntam: por que então é assim? Porque as pessoas não procuram as Escrituras por si mesmas, para entendê-las e vê-las fazer diferença em suas vidas. Os autores colocam 6 perspectivas, 6 experiências de 6 cristãos em relação a por que eles não leem a Bíblia tanto. Vamos então para os exemplos? O primeiro exemplo é o de Carlos. Carlos diz que precisa de algo que funcione. Ele é um executivo de muitas responsabilidades. Ele diz: não me entenda mal. Não sou daquelas pessoas que agem de uma maneira na igreja e de outra no escritório. Mas convenhamos, o mundo dos negócios não é uma classe de escola dominical. Você tem que enfrentar coisas que não são nem mencionadas na Bíblia. Assim, ela não se aplica à situação do dia a dia. Os autores respondem então: Carlos, você apontou um problema de relevância.
E esta pode ser a razão número 1 pela qual as pessoas não têm estudado a palavra de Deus hoje. Pensam que ela é arcaica, desatualizada. Pode ser que teve algo a dizer a uma outra geração, mas questiona-se seriamente se ela teria algo a dizer a nossa. Essa pode ser uma desculpa muito utilizada, de que a Bíblia não tem nada a ver com a minha vida hoje, pois já estamos muito distantes dos tempos bíblicos, e a minha realidade é muito específica e a Bíblia não fala a ela. Outra desculpa que pode ser usada é não sei como estudar a Bíblia. Uma segunda pessoa vista e conversada sobre isso, chamada Vânia, uma redatora de uma agência de propaganda, diz isso. Percebi que não sabia grego ou hebraico, e havia muitas coisas que as pessoas diziam sobre diferentes passagens que não faziam o menor sentido para mim. Quer dizer, eu lia o que alguém tinha a dizer sobre um texto, e então lia o texto, mas não conseguia entender como as pessoas tiravam aquelas conclusões. Finalmente, fiquei tão confusa que desisti. Os autores respondem: então foi problema de técnica. É comum para muitas pessoas hoje. Ficam relutantes em pular na água porque sabem que não conseguem nadar. Nossa cultura não ajuda muito. Com a televisão, computadores, etc. Nos tornamos visualmente orientados. E, francamente, estamos perdendo a habilidade de ler. Percebemos aqui, então, que outra razão que as pessoas usam para não ler a Bíblia é porque elas não conseguem estudar a palavra. Elas não entendem do grego ou do hebraico. Elas não são formadas na área, por isso acham que não conseguem compreender. Você já usou essa desculpa? Você usa essa razão até hoje? Vamos prosseguir. Eduardo. Ele diz que é apenas um leigo. Eduardo é alguém que cuida da limpeza de piscinas. Ele é alguém que diz o seguinte: bem, coloquemos assim, presto atenção no que entendo da Bíblia, os 10 mandamentos, a lei áurea, o Senhor é meu pastor, este tipo de coisa. O resto eu deixo para o meu pastor. Quer dizer, ele entende tudo aquilo e se algum dia tiver um problema, posso simplesmente falar com ele. Ele parece saber o que tudo significa, enquanto eu tento viver da melhor forma possível. Os autores respondem: foi assim que me senti quando comecei como novo crente. Alguém me disse: Howie, você precisa gastar tempo na palavra. Pensei, como é que eu vou fazer isso? Nunca frequentei um seminário. Não sou pregador da palavra. Não consigo entender tudo isso. Na verdade, nós não precisamos saber o grego e o hebraico para compreendermos o básico para as nossas vidas. Contanto que saibamos ler, nós poderemos nos aprofundar nas Escrituras por si mesmo. Pense nisso. Não use da desculpa de você não ser formado na área para não compreender a Bíblia. Outra desculpa utilizada é não tenho tempo. Luana, uma dona de casa, diz isso. Como eu adoraria estudar a Bíblia. Mesmo, como você diz, tenho 3 criancinhas para acompanhar e às vezes faria qualquer coisa para ter uma pausa. Meu marido trabalha dia e noite para que eu possa ficar em casa, mas isso significa que fico com as crianças o dia todo e tenho sorte quando consigo 20 minutos para mim mesmo. Não se pode estudar a Bíblia em 20 minutos. Mesmo que eu pudesse, normalmente estou apenas tentando recuperar meu fôlego. Não teria energias. Essa pode ser uma desculpa muito comum. Você já usou essa desculpa de não ter tempo? Fato é que para as coisas que nós realmente nos importamos, nós conseguimos tempo. Outra desculpa que pode ser utilizada é: tenho minhas dúvidas sobre a Bíblia. Antônio, um estudante de um campo universitário, diz: sim, acho que as pessoas deveriam ler a Bíblia. Há passagens muito inspiradas nela. Não estou certo, porém sobre alguns dos milagres, predições e coisas do gênero. Quer dizer, Jonas e a baleia. Nesse tipo de coisa é realmente difícil crer. Conheço pessoas que citam as Escrituras para dizer se algo está certo ou errado, mas parece que podemos usar a Bíblia para fazê-la dizer quase tudo o que queremos que ela diga. Então acho que deve-se lê-la de vez em quando, mais para se ter uma ideia do que há nela. Ou talvez para o ajudar a se sentir melhor quando não estiver bem. Mas estudar a Bíblia? Isso já não sei se a gente deve de fato fazer. Talvez você veja a Bíblia como Antônio, como apenas algo que pode lhe trazer um bem, mas que de fato não merece ser estudada, não merece ser levada em crédito em tudo o que ela diz. Outra desculpa que pode ser utilizada é: não consigo fazer a Bíblia ser interessante para mim. Jorge é alguém que ensina na escola dominical, na classe dos adultos, e ele diz: sim,
Acho que tenho mais motivos para estudar a Bíblia do que a maioria das pessoas. Quando leio uma passagem, sempre penso em meus alunos e em como vou ensiná-las a eles. Mas vou ser honesto, é difícil fazer com que as pessoas se interessem pela Bíblia. Parece que preferem falar sobre esportes ou o que está acontecendo no trabalho, a falar das grandes doutrinas da fé. Você pode então ser alguém que ensina a palavra e pode achar difícil fazer com que a Bíblia seja interessante a outras pessoas. Quais dessas razões, quais desses motivos, quais dessas desculpas você tem usado para não ler a Bíblia? Será que você diz que precisa de algo que seja prático para a sua vida e a Bíblia não é assim? Será que você diz que não sabe como estudar? Será que você diz que é apenas alguém que é leigo e que estudar a Bíblia fica para o seu pastor ou para o seminarista? Será que você diz que não tem tempo? Será que você diz que não tem certeza se a Bíblia de fato é digna de todo crédito? Será que você diz que não consegue fazer a Bíblia interessante? Faça essas perguntas para você mesmo. Com que frequência você lê a Bíblia? Quantas vezes você lê a Bíblia por mês, por semana? Quando você lê a Bíblia, quanto tempo você passa lendo? 5 minutos? 15? Meia hora? 45? Uma hora ou mais? Quais dessas desculpas você já utilizou? Muitas pessoas não leem a Bíblia por esses motivos. Porque acham que ela é difícil demais, porque acham que ela não é prática o suficiente, porque acham que ela é para profissionais da teologia, porque acham que as atividades do dia a dia consomem todo o tempo. E você? Com qual dessas você se identifica? Você pode usar muitas outras desculpas, mas saiba que a Bíblia é essencial para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Se você tem pensado nessas desculpas, se você tem usado essas desculpas, comece a meditar em como a Bíblia ela é importante em todas as áreas de nossas vidas, como ela é essencial para as nossas vidas. Que nós possamos não utilizar de meios, de desculpas, para não lermos a palavra. Poderíamos acrescentar muitas outras desculpas do porquê as pessoas não leem a Bíblia hoje. No final de tudo, as pessoas não leem a Bíblia porque não querem. As pessoas não leem a Bíblia, os crentes, os salvos em Jesus não leem a Bíblia porque não acham interessante e suficiente ouvir a voz de Deus. Que nós fujamos desse pecado e que nós possamos crescer diante do Senhor. Que Deus te abençoe.